Beleza, então. O capítulo 5 chama Os Obstinados Soldadinhos de Chumbo. E aí, a primeira coisa que chama a minha atenção no capítulo é uma coisa que ele diz, que é o embate entre a vida espiritual e a vida natural. E aí, o que ele vai chamar de vida natural? C.S. Lewis aqui, ele está se referindo à nossa vida cotidiana, que é inspirada pelos nossos instintos, pelas paixões, pelas inspirações que a nossa própria vida comum, cotidiana, inspira em nós. E a partir disso nós vamos formando o nosso caráter, o nosso temperamento, algumas de nossas inclinações e também as imperfeições. Então tudo isso faz parte desse mundo natural. Da mesma forma que existe o mundo natural, aliás, a vida natural, né, também tem a vida espiritual, que é o que diz respeito às coisas transcendentes, que é aquilo que não faz parte dessa vida natural, e aquele que tem essa vida espiritual vai então regular a sua vida natural, que tem a ver com os instintos corporais, as paixões, os aspectos materiais externos também, a partir dessa vontade que vem da alma, então, que é a vida espiritual. Só que aí tem pessoas que não têm vida espiritual, elas têm somente a vida natural, elas vivem completamente pelos instintos, pelas próprias paixões, pelos próprios interesses, e aí é o que nós chamamos. Aí a pessoa pode tanto viver num hedonismo, né, que é a completa submissão a essa vida natural, ou ela pode ter algum grau de continência ou de regra moral que não tem nada a ver com a vida espiritual. Mas aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer que existe um embate entre essas duas vidas na medida em que a gente não consegue adequar plenamente a nossa ação, que acontece na vida real e a nossa vida natural, ao que a nossa alma e a nossa vida espiritual nos pede. Né? Então, muitas vezes a gente sabe que tal coisa é errada, tal coisa é pecado, mas nem sempre a nossa ação vai se conformar com isso. Só que o problema desse embate é justamente quando a pessoa ela quer ter uma vida espiritual. Então, ela contempla a existência ou a possibilidade de uma vida espiritual, e aí aquela parte dela que é natural, que tem as inclinações, as paixões, que vive no hedonismo, né, na busca pelo prazer, ela vai sentir um temor. Então ele vai dizer que a vida natural ela teme a perda do hedonismo ante a possibilidade de uma vida espiritual. Então esse é um problema que a gente vê, um obstáculo para a conversão das pessoas, um obstáculo para a pessoa seguir uma vida de oração de fato, e é um obstáculo que a gente vê em nós mesmos também. Todo mundo acho que já passou por isso, até mesmo quem nasce em uma família cristã e cresce, a gente percebe esse embate, porque ninguém tem o dom preternatural da integridade, né, que é quando não existe esse conflito, tudo que você acha que é bom e moral você faz, não tem nenhum conflito, mas a gente não tem esse estado, né, então a gente tem que estar sempre nesse embate. Só que ele está falando aqui do processo de conversão. Só que aí, o que ele vai dizer? Aliás, qual foi o insight que eu tive quando eu li isso? É justamente que essa verdadeira alegria que nós falamos, né, que a gente já discutiu, que nasce dessa esperança em Cristo Jesus, ela vai surgir exatamente daí, da presença da vida espiritual e da execução do bem. E aí mais para frente, C.S. Lewis lá no último capítulo ele vai dizer que não é uma vontade que parte exclusivamente do homem, né? Isso é uma inspiração de Deus, porque se a gente falar só da inspiração humana e da ação humana, a gente acaba sendo meio animista, né? Mas esse prazer do longo prazo, que é a verdadeira alegria, ele só vem com essa vida espiritual. Quando a gente aceita essa lei moral que está dentro de nós, nós passamos a praticá-la. E aí a gente abandona então os prazeres imediatos, que são características dessa vida natural, para partir para a vida espiritual. Vocês concordam? Concordam? Não? Seu fone sumiu, sabe? Seu áudio.
Para de sair aí. Vocês não escutaram nada do que eu falei? Não, só o Não, deu pra finalzinho aí. escutar. Só o finalzinho mesmo. Ah, eu perguntei se vocês concordam. Ah, sim. Sim, Ah, com sim, certeza. com certeza. Acho que isso aí é uma coisa assim que você falou. Até mesmo assim, quem não é cristão, talvez eu poderia colocar, em determinado momento da vida entra em contato com esses conflitos, né? Até porque existe também uma regra moral, né? Vamos dizer assim, fora da escritura, né? Aquilo que é certo e errado. E esse conflito, ele realmente assim, é super real. Outra coisa que ele vai falar também, aliás, é o centro desse capítulo, né? O que ele fala de soldadinho de chumbo? Porque ele fala para a gente pensar o ser humano como se fosse um boneco de chumbo. Porque lembra da último encontro que a gente falou que existe aquilo que é a imagem perfeita de Deus, que é o próprio Deus, que é filho de Deus, e tem aquilo que, aliás, que é da mesma natureza, né, que é gerado, e tem aquilo que é criado. E aquilo que é criado não é da mesma natureza de Deus. E aí então ele usa o exemplo do boneco de chumbo, por quê? Porque para nós a gente consegue criar um boneco de chumbo. A gente consegue entender que o boneco de chumbo não é da mesma natureza que nós. Ele é algo inferior a nós. Da mesma forma, isso é uma alegoria para tentar explicar como que é como que Deus nos veria, por assim dizer, né? Como se fossem bonequinhos de chumbo, inanimados, que não têm nenhuma vida, mas que de repente despertam para a vida. E aí, quando esse bonequinho de chumbo despertar para a vida e deixar de ser um ser inanimado, o que ele vai ver? Ele vai ver que ele é corruptível e que ele vai morrer uma hora. Então ele não é um ser imortal. Então a partir desse momento, dessa consciência, ele vai entrar em desespero. Ele vai ver que a vida dele está acabando e que, ora, era melhor que ele continuasse sem vida e não tivesse essa realização. Então o que que Deus ele fez? Ele chamou o homem para a vida, mas para a vida eterna que ele possui. Então essa união com Deus, na verdade, é essa promessa de que Deus fez, né? E para livrar a gente desse estado de corrupção. Então a gente não caminha para a morte se nós decidirmos nos unir a Deus. E aí tem outra questão que ele não explica nesse capítulo aqui, mas ele vai explicar no próximo, que na verdade ele criou esse bonequinho de chumbo já para a vida. Porque os nossos pais, né, Adão e Eva, ele, antes de cometer o pecado original, assim seria. Uma vez que eles acabassem a sua vida, eles já iriam entrar na glória de Deus, e não existia uma separação entre Deus e o homem, que passou a surgir com o pecado. Então, na verdade, o bonequinho de chumbo ele decidiu morrer por si mesmo, basicamente, né? Corrigindo, adicionando aqui essa ideia no capítulo. Só que aí o que acontece? Para resolver esse problema, essa separação que existia, o próprio Deus ele se transformou num soldadinho de chumbo. Então é como se a gente se transformasse. Eu iria até além, né? Até pior do que isso, seria como se a gente se transformasse numa barata, num inseto, numa bactéria, sei lá, num prion. Uma coisa muito inferior. Então ele se humilhou totalmente, se transformando numa criatura material. Não que o material seja ruim por si mesmo, não é isso que eu estou dizendo. Mas muito inferior a Deus. E aí, a partir dessa humilhação, então, se tornando esse boneco, ele vai permitir, então, que essa relação, essa ponte entre Deus e o homem volte a existir. E aí, o soldadinho de chumbo, ele possa voltar a ter a vida. E o mais incrível é que esse ato, ele se expandiu para toda a humanidade, todos os soldadinhos de chumbo. Então, não foi para um só. Então, de certa forma, Cristo ele mudou essa natureza da relação de Deus com o homem. Que antes era totalmente separado e agora existe essa ponte, que é ele mesmo. E aí isso é interessante, porque isso vai entrar na ideia de que, C.S. Lewis estava explicando aqui, que é como Deus vê, né, o ser humano. Ele vê, e aí ele vai dizer que o Deus ele vê toda a humanidade como se fosse um bloco único. Como se todos nós estivéssemos, de certa forma, unidos. E aí,
ele abre bastante isso para a interpretação, que ele não explica muito bem, mas eu imagino que ele esteja falando da natureza humana, porque ele não citou aqui a igreja, né, como se fosse um corpo onde todos os cristãos estão unidos. Ou não sei se ele está falando aqui dos cristãos diretamente. Pode até dizer o que vocês entenderam dessa frase dele. Mas aí quando Cristo morreu, toda essa natureza humana se modificou. Então, pela própria ação de Jesus Cristo, que se fez homem, nós não precisamos, entre aspas, fazer a escalada até Deus. Né? Por que ele fala escalada? Porque ele está usando uma alegoria como se Deus estivesse lá no céu, nós estivéssemos aqui, não existisse nada entre nós e ele. Uma barreira intransponível, como se a gente precisasse escalar. Né? Mas é claro que nenhum ser humano conseguiria fazer essa escalada. Apenas um que fosse também Deus. Então aí teria uma ponte, né? Porque ele seria ao mesmo tempo Deus e homem. Então ele fez tudo isso por nós, para que, unidos a esse sacrifício que ele fez, não só se humilhando, né, por meio da encarnação, mas também por um sacrifício cruento mesmo, torturante, nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus, como ele. Quer dizer, não como ele em natureza, né? Porque a filiação divina de Cristo é diferente da nossa. Nós somos filhos por adoção. Mas é isso que ele quis dizer aqui, embora ele não tenha explicado teologicamente, minuciosamente. Então é isso que eu entendi do capítulo 5. Querem fazer algum comentário? Mano, só sobre isso que você estava falando aí, que você... Como você falou, ele não explicou muito bem, mas o que eu acho que ele está falando é como se a humanidade toda, não só os cristãos, né? Como se a humanidade toda fosse uma igreja. Tipo, não que ela seja uma igreja, entende? Mas ele está falando aquilo que a gente descreve teologicamente como sendo a igreja. Eu acho que ele está falando que Deus vê a humanidade da mesma forma, não como igreja no sentido de ser corpo de Cristo, salvo, mas como a humanidade como sendo um corpo só, entendeu? Eu não sei assim também se isso é muito significativo, mas por ele ser uma pessoa da área da literatura, me parece que ele está sempre tentando evocar certas imagens e tal. E pelo menos o que eu consegui entender disso, eu acho que é mais ou menos isso, entende? Eu acho que eu entendi isso mesmo. Eu acho que ele está tentando falar mais sobre a natureza humana em si do que sobre a eclesiologia mesmo, né? O que seria a igreja e tal. Uhum. Tanto é que eu acho que depois, se eu não me engano, no capítulo 7, ele vai tocar nesse assunto de novo. Né? Só que ele vai falar de uma outra forma. Ele já vai falar da pessoa que já se converteu, já é cristã. Uhum. Mas tem que ver, teria que ler de novo para ver se ele está falando do mesmo conceito ou se é diferente. Beleza. Então, capítulo 6, então. O capítulo 6 é um capítulo bem curtinho, que chama Duas Notas. Eu acho que ele deve ter feito esse capítulo posteriormente, talvez por causa de dúvidas que surgiram, por isso ele adicionou. Parece que sim. Aí ele vai começar com uma pergunta, né? Provavelmente é uma dúvida de muita gente. Por que é necessário que nós nos tornemos filhos de Deus por um processo tão difícil e doloroso? Porque, assim, contando um pouco da minha experiência, assim, isso é algo que acho que qualquer pessoa, antes de se converter ao cristianismo, no meu caso foi antes de me converter ao catolicismo, ela tem esse vislumbre, né? Pô, mas por que eu tenho que passar por todos esses processos aqui? Por que é tão complicado? Por que eu tenho que passar por uma série de etapas e tal? Eu tinha essa dúvida, por exemplo, com os sacramentos da igreja, né? E eu perguntava pro meu padrinho, pô, mas eu sou cristão aqui, sei lá, por que eu tenho que passar, por que eu tenho que receber esse tanto de sacramento e passar por todo esse sistema sacramental para ter graça e tal? E quando você entra nessa realidade, a mentalidade muda totalmente, porque o que para você, olhando de fora, né, externamente, parecia algo difícil, doloroso, custoso, quando você entra nessa realidade, você vê que na verdade é algo que você faz com prazer.
E isso é uma coisa que eu passei a aprender, que assim, quando você faz algo por amor, aquilo deixa de ser um sacrifício. Deixa de ser... Não, aliás, continua sendo um sacrifício. Mas só que deixa de ser custoso. Deixa de ser um fardo. Sabe? Então, quanto mais graça você tem, e mais você entra dentro dessa vida de oração, mais próximo você está de Deus. Então, no fim das contas, quando você olha toda essa realidade externamente, parece que é algo difícil. Mas, na realidade, não é. E mesmo que a gente considerasse que fosse algo difícil, a gente vê que não foi uma decisão de Deus, porque o próprio ser humano ele se afastou de Deus pelo pecado original. E ao mesmo tempo a gente tem toda essa lei moral dentro de nós, de forma que a gente consegue ver o bem. E é claro que por causa das inclinações que nós temos, perseguir fazer o bem, apesar das imperfeições, é algo que vai precisar de muito tempo para a gente conseguir lapidar e fazer isso com êxito, né? Para fazer isso com louvor, ou ser perfeitos, né? Perseguir a santidade, etc. Mas é algo que Deus nos chama a fazer, e que o nosso próprio Senhor, ele disse que não é um fardo pesado, né? Jesus disse, o meu jugo ele é leve. E é sobre isso que ele está falando. E outra coisa que ele vai dizer é uma pergunta que surge, né? Por que então que não existe mais de um filho de Deus? Né? Uma pergunta mais teológica, assim. Por que tem que existir só um filho de Deus? Eu iria até mais além, né? Por que só existe, por exemplo, um Espírito Santo, não existe mais de um? E aí, isso pode ser explicado pela própria relação que existe entre o pai e o filho. Por causa dessa própria relação, a existência de mais de um filho seria inconcebível. Porque se a gente pensar, lembrando lá do que ele falou nos capítulos anteriores, o filho ele é a imagem perfeita do pai. Se ele é a imagem perfeita do pai, essa imagem que é perfeita, então também é infinita, também é perfeita, então também é Deus. Se existisse qualquer outra imagem, pelo fato mesmo de ela ser uma imagem perfeita, se existisse outra imagem que também fosse perfeita, ela teria que ser igual. Se ela fosse exatamente igual, então seria a mesma. Então essa questão, não tem como existir mais de um. Porque se ainda existe espaço para melhorar, se ainda existe espaço para diferença, então ela não é perfeita. E se for perfeita, ela vai ser idêntica. Então vai ser a mesma. Então não tem como existir mais de um filho. É somente a partir do universo material que Deus criou é que é possível haver diferença. Então existe, por exemplo, diferença entre nós que somos humanos. Né? Porque nós não somos perfeitos, nós temos graus de imperfeição e isso nos torna diferentes. Agora, Deus criou o mundo material, ele é anterior ao mundo material. Então, logicamente, isso é inconcebível para ele. Aí ele vai falar então da humanidade. Aí eu acho que aqui ele já muda o conceito. Eu acho que aqui ele está falando de igreja. Então, aí ele vai dizer que a igreja, então, ou então a humanidade, os cristãos, eles são um só. Só que ao mesmo tempo que eles são todos um só, e Deus vê toda a humanidade como uma só, ele consegue amalgamar toda essa massa de pessoas sem destruir a individualidade de cada um. Então, ao mesmo tempo que na igreja nós fazemos parte de um único corpo, apesar de a gente fazer parte desse único corpo e desse coletivo, por assim dizer, cada um tem a sua individualidade. Da mesma forma que, por exemplo, o nosso nariz e o nosso pulmão fazem parte do mesmo corpo, mas eles são individuais, eles têm funções diferentes, eles são extremamente diferentes. E essa é a alegoria que ele usa. E aí, é justamente entender esse conceito que vai fazer com que a gente entenda o caminho da virtude. Por quê? A virtude, segundo Aristóteles, seria o meio termo entre a falta e o excesso. Então, o excesso aqui, dessa coletividade, seria você querer fazer com que todas as pessoas fossem iguais a você. E aí você se tornaria um tirano.
Então, esse é o extremo do totalitarismo, que é o que ele fala. Você querer fazer com que todas as pessoas sigam um determinado ideal à força, seria esse extremo. Já o outro extremo da falta, seria a falta de caridade, é o egoísmo, né? Ele usa a palavra individualismo, mas eu acho que essa palavra ela pode ser mal interpretada. Eu acho que seria melhor a palavra egoísmo. Inclusive, se pá, essa palavra que ele usou no livro em inglês. Deve ser selfishness que ele usou, provavelmente. Porque no inglês tem outro significado. Talvez a tradução tenha ficado ruim aí. Então aí o egoísmo vai ser você não se preocupar com o que o outro faz. Você vai ser tipo assim, um desprendimento total da ação do outro, e aí você peca contra a caridade. Que você não vê Cristo na outra pessoa, você não se preocupa com ela nem um pouco. Então, o caminho para a virtude é o meio termo, você não ser totalitário e ao mesmo tempo você não ser egoísta. Não tentar deixar todos iguais, nem deixar de se importar com os outros. Então é isso que ele vai falar, que é a questão principal, o cerne desse capítulo. Podem comentar alguma coisa se quiser. Acabei o capítulo 6, ele é curtinho. E aí, Gabriel? Atrasou hoje? Fala, Gabriel. Mano, eu dormi, mano. Eu tô no processo de não dormir durante o dia, porque eu tenho esse costume. Aí eu caí na tentação e cochilei. Foi mal. Vocês estão aonde aí? Qual capítulo? 6. A gente já falou do 5 e do 6. Se quiser comentar alguma coisa do 5 ou do 6, pode falar. Tá, demorou. Vou pegar ali rapidinho. Já tá gravando, tá? Fechou. Sabe? Oi. Não sei se você percebeu, mas ele meio que... Não meio que, não falo meio que porque ele não falou muito disso, mas ele meio que concordou com a doutrina católica da diferença do Pai, quer dizer, do Espírito Santo para o Filho, que é diferente da ortodoxa, né? Quando ele fala que a relação, isso no capítulo 6, a relação do pai com o filho não é a mesma que do pai, não, desculpa, peraí. A relação do pai para com o filho não é a mesma que a do filho com relação ao pai. Peraí, não é essa frase. Eu vou achar. Mas você lembrou disso na hora? Lembrei, mas eu não vi uma profissão de fé aí, não. Como é que é? Eu lembrei, mas eu não acho que ele chegou a fazer uma profissão de fé aí, não. Você tá falando do filioco aí, com né? certeza. Mas eu falo assim, porque ainda que ele não esteja falando disso, parece que ele concorda com isso, né? Ah, provavelmente, cara. Se você vê essa questão do filioco aí, do ponto de vista doutrinal, cara, não tem como os ortodoxos estarem certos. Porque eles acham assim que o Espírito Santo só procede do Pai, né, e não do Filho. Mas então não existe relação entre o Filho e o Espírito Santo. É essa a questão. E se você pegar pela própria tradição da igreja, porque tanto nós católicos quanto os ortodoxos prezamos muito pela tradição, né? Quer dizer, isso é o que os cristãos sempre acreditaram, isso é o ensinamento apostólico. Você pega, cara, todos os padres ocidentais, eles acreditavam que o Espírito Santo procedia do Pai e do Filho, e vários dos patriarcas orientais também acreditavam. E tinha um pequeno grupo, não sei se chegava a ser majoritário, que acreditava no contrário.
Aí, estudando um pouco a história, você vê que grande parte da causa do cisma não foi por essa questão doutrinal, foi mais por uma questão política mesmo. Tanto que várias igrejas ortodoxas já voltaram à comunhão com a igreja católica. Uhum. Tem uma explicação muito boa dessa questão de um artigo que eu vi, depois eu posso te mandar. Ele cita tanto, ele faz uma prova teológica, né, com textos da Bíblia e também com textos dos patriarcas e dos doutores da igreja do passado. Uhum. Manda ali no grupo. Eu vou achar ele aqui, eu mando. Vocês vão falar alguma coisa sobre os capítulos ou pode ir pro 7? Gabriel, Certo. Lucas? Por mim, pode seguir. Pode seguir. Por mim também, mano. Beleza, então. Então, o terceiro capítulo, então, é o capítulo 7. Chama Vamos Fazer de Conta. E aí ele vai começar dando o exemplo da Bela e a Fera. Porque na Bela e a Fera, você tem uma moça que ela é obrigada a ficar com um monstro. E aí ela acaba se apaixonando por ele. E quando ela beija o monstro, para surpresa dela, ela é um homem normal. Deixa eu até voltar aqui para ver a alegoria que ele usou. E aí a outra história que ele conta, outra alegoria, é de uma pessoa que teve que usar uma máscara, só que por baixo dessa máscara, uma máscara bonita, né, que deixava a pessoa esteticamente melhor, só que por baixo dessa máscara, a pessoa era feia. Só que de tanto usar a máscara, no dia que ela tirou, o rosto da pessoa já tinha se conformado à máscara. Então ela tinha acabado ficando bonita no fim das contas. Então por que ele vai usar aqui essa alegoria? Porque ele vai falar sobre o nosso comportamento como cristão. Porque na medida em que nós tentamos imitar Cristo, apesar do fato de que a gente nunca vai conseguir isso com perfeição, esse seria o nosso objetivo. Nós que somos feios por causa do pecado, espiritualmente falando, colocaríamos uma máscara, que seria Cristo. Nós vamos tentar nos adequar a essa imagem. E se nós progredirmos espiritualmente, nós vamos acabar moldando o nosso espírito, as nossas ações e os pensamentos a partir dessa máscara. E no final das contas, nós vamos nos tornar outro Cristo, que é a principal ideia desse capítulo. E aí, ele vai falar um pouco da oração do Pai Nosso. Ele fala, ele está sempre voltando naquele exemplo que ele deu, né, da pessoa que faz uma oração no quarto. Quando você está fazendo uma oração no quarto, entre um pedido e outro, uma oração e outra, você reza um Pai Nosso. E aí, no Pai Nosso, que começa exatamente assim, Pai Nosso que estás no céu, nós estamos nos assumindo como filhos de Deus. E nós estamos chamando Deus de Pai, como Jesus fazia. Só que aí, é isso que ele vai falar aqui agora. Porque nós chamamos Deus de Pai e nós somos filhos de Deus, mas em um sentido diferente de Jesus. Porque Jesus ele é gerado a partir do Pai. Então ele tem a mesma natureza de Deus, por isso que ele é Deus. Nós não temos a mesma natureza de Deus. Nós somos humanos. Então, nós somos filhos de Deus em Jesus. Só que o fato de que a prática de chamar Deus de Pai é algo que o nosso Senhor nos ensinou. Então, a partir dessa prática de tratar Deus como se fosse o nosso Pai, como um Pai amoroso que atende o nosso pedido, nós estamos nos colocando no lugar de Cristo. E é justamente isso que ele nos pede. Fazer aquilo que ele fez. Se colocar no seu lugar, pensar o que Jesus faria aqui. E aí, a partir dessa prática de fé, nós vamos então moldar o nosso rosto como se fosse o de Jesus. E aí nós nos tornamos outro Cristo na Terra. E aí ele vai dizer, né, aquela frase que ele coloca, que é, o faz de conta se torna realidade. Então, faz de conta seria isso, você colocar essa máscara.
E aí ele vai dar um exemplo, que é, por exemplo, quando você precisa se relacionar com outras pessoas, mas você não está muito disposto. Vamos supor que você precisa ir numa reunião lá do emprego, ou você quer, não sei, ir na igreja num dia que você não está disposto, mas mesmo você não estando afim, você vai. E quando você chega lá, você não fica rabugento com todo mundo para mostrar que você está mal. Mas você, né, trata as pessoas bem, você sorri, você tenta mostrar que você está disposto. Então, assim né, a prática de fé. Mesmo você não estando disposto àquilo, mesmo você não estando disposto a fazer o bem, a moldar suas ações, aquilo que você sabe que é o bem, você faz isso, apesar das suas inclinações e da sua vontade. Ou, por exemplo, quando as crianças elas brincam de adulto. Né? Ah, eu vou brincar de dirigir um carro, eu vou brincar de fazer compra, eu vou brincar de boneca. Mas tudo isso é também um exercício, né, apesar de ser uma brincadeira, que vai fortalecer aquela criança para praticar algo parecido quando ela for adulta. Então é exatamente isso. Por meio dessa imitação, nós vamos nos tornando cada vez mais como Jesus. E aí, podem comentar alguma coisa se vocês quiserem. Eu continuo. Já acabou o capítulo? Não. Ah, tá. Eu vou esperar que acabe então. Não pode falar agora, pô. Aí o apóstolo Paulo, ele vai também usar, né, essa frase, que é se vestir de Cristo. Nós temos que nos vestir de Cristo. Tem uma biografia do apóstolo Paulo, muito boa, que é a maior biografia que já foi feita dele até hoje, demorou uns 30 anos para ser feita. Acho que foi feita por um frei franciscano. Nesse livro ele fala... esqueci o nome dele, não estou conseguindo achar aqui na internet. Depois eu coloco lá. Bem, dentro desse livro, ele fala um pouco sobre o passado do apóstolo Paulo, onde que ele vivia, como ele bebeu de toda aquela cultura helênica que tinha no local ali, em Tarso, né, que é onde ele cresceu. E uma das coisas que ele... E Tarso era uma cidade muito grande, né? Era uma das maiores cidades que existia ali naquela região, no Oriente Médio nessa época. E era uma cidade que os judeus conviviam com pessoas de outras culturas. Então tinha ali pagãos, né? Religiões gregas e tal. E uma das coisas que os sacerdotes dessas religiões pagãs faziam é que quando você tinha uma divindade lá, um deus pagão, com uma certa aparência, eles criavam uma roupa que era parecida com aquele deus. Então, por exemplo, se o deus pagão lá ele tinha um formato de peixe, eles pegavam e faziam uma roupa de escama de peixe e vestiam aquela roupa. E aí, muito provavelmente, talvez São Paulo tenha visto isso, né, e elaborou essa ideia. Pô, nós temos que nos vestir de Cristo. Então, nos vestir de Cristo seria exatamente isso que nós falamos aqui, né? Então, C.S. Lewis ele foi criando toda essa alegoria para talvez tentar explicar isso aqui que São Paulo disse. Aí, a ação de Cristo na Terra, ele vai falar, não se dá somente por meio da vida religiosa, como muitos pensam, mas se dá de várias formas. Porque muitas vezes as pessoas elas esperam que a revelação ou a vontade de Deus chegue até nós somente por meio da vida religiosa. Então, assim, eu vou fazer uma oração e eu vou esperar que Deus fale comigo, mas pode ser que não seja essa a forma que Deus vai te transmitir a vontade dele. Então, nós temos que estar sempre atentos, porque isso pode surgir, por exemplo, pela natureza, ou pode surgir por uma sugestão de outra pessoa, ou pode surgir por alguma coisa, pelos nossos próprios corpos, pela nossa própria atividade cotidiana. Então nós temos que estar sempre atentos para tentar enxergar a vontade de Deus até mesmo nas pequenas coisas. Porque não necessariamente vai ser algo estrondoso que vai acontecer, que vai vir uma voz do céu te falar. Então, isso aí está falando da ação de Cristo na Terra. Outra coisa é não depositar a fé nos seres humanos. Eles também têm os seus defeitos e são mortais.
outra coisa que ele vai dizer também, que chamou atenção, é o fato de que seguir a Jesus Cristo é muito diferente de você seguir, por exemplo, uma ideia. Ah, sei lá, eu sou conservador, eu gosto do Roger Scruton, ele para mim é o meu guru, e eu concordo com tudo que ele fala, e sei lá. Isso é muito diferente, você adotar as ideias de uma pessoa, admirar ela, e você tentar colocar as ideias dessa pessoa em prática. E isso é muito diferente de você seguir Cristo, porque Cristo, ele age em nós verdadeiramente. Então ele está sempre do nosso lado, ele está nos auxiliando também, inclusive com o Espírito Santo. Então isso é totalmente... essa ideia de seguir como se fosse seguir aquilo que a pessoa pensa, é novamente o C.S. Lewis criticando aquela ideia, né, de como se Jesus fosse um mestre de moral, ou uma pessoa que simplesmente tem boas ideias. Mas na verdade não é isso, ele é Deus de verdade. Ele age em nós de verdade, né, quando a gente o busca. E aí, a partir do momento que você segue Cristo, então, ele passa a agir em você, você tem duas realizações. A primeira delas é que nós temos muitos pecados. E quanto mais a gente progride na vida espiritual, mais a gente consegue ver essas imperfeições que nós temos. Quanto mais nós amamos Deus, mais nós vemos as nossas falhas. Mas ao mesmo tempo, quanto mais você progride, menos você peca. E a segunda realização que você tem é que muitos pecados, eles não são premeditados. Então não é uma coisa que você para e pensa, eu vou, fazer isso aqui hoje, vai ser 2 horas da tarde, vai ser assim assado. Não, muitos dos pecados que a gente comete, eles são pela nossa própria inclinação, eles são de supetão, por assim dizer, né? Você está ali sem pensar, aconteceu uma situação, você foi lá e fez errado. Então isso tem a ver não com tem a ver com o nosso próprio temperamento, né? As pessoas têm diferentes temperamentos e esses diferentes temperamentos vão gerar diferentes inclinações para determinado pecado. Ele dá, por exemplo, o exemplo dele, que peca pela arrogância, pela prepotência, mas tem outras pessoas que pecam por outras coisas. Tem pessoas que pecam pela avareza, tem pessoas que pecam mais pela luxúria, tem pessoas que pecam pela ira e pela gula, né? Assim vai. Então, é exatamente isso, esse temperamento, essa coisa que é meio que inata e que acaba levando a gente a um pecado que não é premeditado, que nós temos que pedir, né, e que Deus consegue mudar em nós. Pois esses pecados têm a ver com o nosso temperamento. Então, com essa inclinação que a gente adquiriu ao longo da vida, ou então inata mesmo, a gente acredita que é inata. E são essas inclinações que nós temos que muitas vezes são difíceis de controlar. E quando você percebe, você já tomou uma ação desordenada ali por causa dela, né? E aí no final ele vai terminar dizendo que apesar de todos os nossos feitos e os nossos atos, para tentar corrigir isso, no fim das contas quem opera essa mudança é Deus. E o máximo que a gente pode fazer é permitir que ele haja. E ele provavelmente ele acabou falando isso porque ele falou tanto dessas ações assim que alguém poderia acusar ele de um humanismo assim, né? O ser humano está no centro, ele que opera a mudança. Esse foi o capítulo 7. Amém. Teria um trecho que chamou a atenção de vocês, não? Em um dos 3 capítulos? Eu gostei muito do 5, quando ele fala, por exemplo, é como se uma coisa que estivesse afetando a humanidade o tempo todo começasse a afetar ela de uma maneira diferente, quer dizer, essa maneira como Deus nos vê como humanidade, quer dizer, ainda que sejamos indivíduos separados, nos vê como, de certa forma, uma só, né? Ainda que não seja igual à igreja, mas Deus nos vê como uma espécie só, assim como nós olhamos para a formiga e falamos, isso é formiga, isso é formiga, isso é formiga e tal. E achei muito interessante essa parte, quando ele fala que a humanidade, por exemplo, já está salva em princípio. Quando
Cristo toma a forma humana, né? Ele não está fazendo aquilo, digamos, por ele, não está fazendo assim uma coisa de mera aparência, ainda que seja importante, né, para a gente saber assim que ele passou pelas mesmas dores que nós, mas além disso, assim, é uma questão de da forma como nós somos redimidos, né? Muito interessante isso. Aquilo é como se uma coisa que estivesse nos afetando o tempo todo mudasse a forma como ela estivesse nos afetando, ou seja, quando Cristo assume, claro que isso me parece ser mais uma questão de imagem, de imaginação do que uma coisa teológica mesmo, mas ainda assim é muito, muito útil, fica até mais bonito assim de imaginar. Quer dizer, quando Cristo assumiu o corpo humano e depois teve essa vida de renúncia e depois morre, etc. E só depois disso ele ressuscita, ele recupera, digamos assim, o brilho, né, da eternidade, todo o poder, toda a autoridade que ele tinha. Quando ele estava fazendo isso, ele estava estabelecendo o princípio pelo qual todos nós faríamos a mesma coisa. Dizendo assim, a partir de agora a humanidade vai ser afetada de uma nova forma, né? E é interessante que depois disso é criada a igreja, né? Quer dizer, a humanidade, de uma certa forma, sempre foi uma coisa só, sempre foi um único grupo, de certa forma, assim, sempre foi um mesmo corpo, mas agora ela é um novo corpo diferente, um novo corpo com um outro tipo de vida, um novo corpo com outro tipo de graça, um novo tipo de comunhão e também um novo tipo de destino, né, que era inaugurado ali. Então, muito interessante, muito, muito bonito olhar as coisas da forma que o C.S. Lewis vê. Concordo. Eu tenho um comentário quanto ao 7, que é o seguinte, essa questão, essa lógica de... Tá muito barulho, por acaso, não? Um pouquinho, mas tá de boa. Pode seguir. É o seguinte, eu acho... não é uma questão de ser contraditório, não. Mas me perco um pouco na lógica, na seguinte lógica, que é o seguinte. Aquela questão de termos uma máscara, né? Que é Cristo e tudo mais, e agir conforme ele, por mais que a gente não chegue a esse ideal, né, digamos assim, mostra que a gente tem uma direção, né, de como agir e tudo mais. E eu fico pensando, tipo assim, a pessoa que não age, né, tipo assim, ela se fala como cristã, né, tipo, se posiciona como cristã, mas não age como cristão, tipo assim, como é que eu posso fazer essa pergunta? Não é que é contraditório, mas, por exemplo, a pessoa que se diz cristã e não age como cristã, teoricamente ela não está, tipo assim, se sacrificando, entre aspas, né? Tipo assim, uma pessoa que se fala cristã e age como cristã, por exemplo, ela está se sacrificando. Então, quando vocês veem uma pessoa que fala que acredita no cristianismo, né, e tudo mais, e só que não age tal como vocês enxergam isso no sentido de... nem de salvação que eu falo, mas no sentido de agradar a Deus mesmo, entende? Até o que eu estou dizendo, não? É um pouco complicado colocar em palavras por isso. Eu acho que eu entendo. Nesse caso aí que você está falando, a máscara que ele está falando, esse fazer de conta, vai ser um fazer de conta falso, né? Tipo, vai ser uma imaginação vã, inútil, etc. E não vai fazer o rosto dele ficar igual a máscara, né? Então vai ser uma máscara de falsidade mesmo, não uma máscara de realidade, né? Só que mesmo aquele que está querendo, que está buscando tipo, de verdade, mesmo ele não tem condição de colocar a máscara e na mesma hora virar exatamente aquilo que a máscara é. Sim. Então ele tem que, digamos, acreditar que ele pode alcançar aquela máscara, que Deus quer que o rosto dele se pareça com aquela máscara.
acreditar e agir conformemente. Porque se ele só colocar a máscara, mas não agir conforme, vai ser aquela máscara da falsidade, da hipocrisia, da religiosidade meramente externa e tal. Sim, sim. Então você, tipo assim, consegue enxergar realmente que tem uma diferença muito grande, porque as pessoas pegam muito na ideia, tipo, de crer, né? Ah, eu tenho que crer em Cristo somente, né? Uhum. E isso, sei lá, não vou falar que é perigoso, mas de certo ponto parece não ser contraditório quando você pega um versículo que fala que todos aqueles que creem vai ser salvos, né? Uhum. Mas parece um pouco contraditório quando você fala, tipo, que mesmo você crer, você não age, né? Um pouquinho melhor. É por aí, foi mal, eu esqueci de desligar o microfone. Mas Não, é por aí mesmo, velho. Mas eu já tinha falado isso antes. Pelo que eu ouvi dele falando naquele capítulo da fé, que ele dá 2 capítulos para fé, né? Fé no sim, primeiro sentido e fé no segundo sentido. E pelo que ele falou aqui também, na última página, eu acho, ele fala assim: eu ouso dizer que essa ideia de um divino fazer e acreditar parece estranho no começo. Quer dizer, é um fazer acreditar, entendeu? Ele não, em nenhum momento, tanto naqueles capítulos quanto nesse, ele separa uma coisa da outra, sabe? É sim, fazer acreditar, acreditar fazendo, fazer acreditando, e assim sim, sucessivamente. sim. Mas é porque, tipo assim, nessa lógica, eu vejo que, tipo assim, tá, beleza, duas pessoas, vamos pegar uma pessoa que crê no cristianismo, outra que também crê, só que uma age conforme o cristianismo, outra não. Então, assim, uma diferença grande aí de ação, né, de agir. Logo, não é que eu queria entender, mas eu acho ainda complexo entender o, como eu posso dizer, a importância, tipo, fundamental do agir, entendeu? Porque nesses dois casos, a diferença é só o agir, porque as duas creem, né? E Uhum. deixa eu até pegar o versículo aqui que fala. Qual o versículo que é? Vocês sabem aquele que fala que todo aquele que crê vai ser salvo? Vocês sabem qual? Acredito que Esqueci qual que é. Romanos 10 ou 12, Romanos Eu 10, acho que é. 12. Deixa eu tentar achar aqui também. Pois é, cara, mas tem que tomar cuidado, tipo assim, com você fazer uma teologia de versículo, né? Você, não, esse versículo aqui, pronto, ele falou isso e então essa doutrina tá certa. Quer dizer, da mesma forma que Deus falou que quem crê vai ser salvo, ele falou que quem não dá frutos vai ser condenado. Falou várias outras coisas. Não dá pra, tipo, criar um Não, então, ensinamento a partir de um exatamente. trecho. Sim, exatamente. Por isso que eu tô criticando justamente isso, porque é, realmente concordo com isso que você falou. Só que não é que é contraditório, mas eu acho estranho, tipo, falar aquele que crê, todo aquele que crê vai ser salvo. Só que, tipo assim, quando você lê isso, parece que é algo totalmente direto, tá ligado? Não fala assim, todo aquele que crê vai ser salvo, mas só se você fizer isso, aquilo, entende? Uhum. Ô, Gabriel, É, eu falei Romanos 10, 12, mas é 10, 9. deve o quê? 9. Nossa. Sim, então, quando você pega nem só o versículo em si, já leu o capítulo, não me parece muito. Enfim, eu acho que também é até bobeira ficar entrando muito nisso, porque eu acho que é óbvio, né, que a questão de sinceridade, aquelas questões que a gente discutiu também de que salvação é algo que não dá pra gente saber, né, e tudo mais, é algo totalmente particular. Então, realmente, eu acho que é bobeira entrar nesses quesitos que eu ia falar aqui agora. Mas Mas eu entendi. porque eu também até hoje eu ralo a cabeça pra entender, velho. Tipo assim, porque Sim, no final, às vezes parece que as pessoas estão falando, os dois estão falando a mesma coisa, entendeu? exatamente. Aí eu não entendo muito bem ainda, eu não consigo dizer assim, a diferença exata é essa aí.
e por causa disso, não, entendeu? Mas esse livro já ajudou bastante, assim, já me trouxe umas ideias boas, assim, de como abordar a questão. Então, acho bom de vez em Sim. quando pontuar alguma coisa, assim, porque a gente vai esclarecendo. Sim, sim. Abriu muito minha mente também. Essas coisas. Mas aqui, vocês me desculpem, mas como a gente já fez 3 hoje, Sim, vou sim. precisar dar uma saída aqui. De boa. Beleza, Ok, eu saio. tranquilo. E novamente, Fizemos desculpa 3 lá hoje, atrás, cara. Eu viajei de total. boa. Deu pra Mas fazer semana que vem 3 eu já. hoje. Hã? Hoje deu pra fazer 3, graças a Deus. Deu, deu. Eu, igual lá no cronograma, acho que tá 4 ou 5 capítulos, né? Eu coloquei Agora, porque os capítulos são bem curtos, mas tudo bom. agora vai faltar. Ué, travou só pra mim ou não? Não, travou pra mim também. Tá assistindo bem. Eu tô fazendo as logos, tô pensando em algumas coisas aqui e tal. Talvez hoje eu consiga terminar algumas, aí eu mando pra vocês lá. Ou, tem um amigo meu que trabalha Vocês com decidem. marketing. Ele. Vou parar de gravar aqui, tá? Que já, a gente acabou de falar do livro. Fechou.